Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre cofator, tudo bem? Um cálculo muito importante para nós entendermos, né, o teorema de Laplace, certinho? Bom, galera, a definição de cofator nos diz o seguinte: considere uma matriz A, tá, pessoal, de ordem n maior ou igual a 2, ok? E seja A e J um elemento da matriz A. Óbvio, né, pessoal? Esse A e J aqui significa, né, a ideia geral, né, um elemento geral de uma determinada matriz A, correto? Bom, pessoal, o cofator do elemento A e J, então percebam o seguinte, pessoal, cofator é um cálculo feito para, né, cada elemento da matriz, correto? Muito bem. E isso é indicado, tá, pessoal, por um tal de C e J, ok? E a regrinha utilizada para calcular o cofator de um único elemento da matriz, tá, pessoal, é feita através desta regrinha aqui, ó. C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o D e J, certo? Bom, pessoal, e esse D e J, tá, pessoal, é o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A, certo? Bom, pessoal, esse determinante D e J, ele é chamado, tá, pessoal, de menor complementar ou de complemento algébrico, certinho? Bom, pessoal, essa ideia eu sei que num primeiro momento ela parece ser um pouco complicada, tá, pessoal? Mas o que a gente precisa realmente memorizar aqui é essa regrinha, certo, pessoal? Que tem que ser memorizada, mas o cálculo não é difícil, né? Tudo que eu li aqui pareceu meio confuso, mas agora que eu vou resolver aqui com vocês um exemplo, tá, pessoal? Que envolve números, e vai ficar muito mais fácil de você entender o que é esse cofator, né? C e J, com esse D e J, vai ficar muito mais fácil. Bom, pessoal, o exemplo nos diz o seguinte: determinar o cofator C32 da matriz A, certinho? Tá aqui a nossa matriz. Pessoal, veja que eu estou querendo calcular o cofator de um único elemento, tá? Pessoal, dá para calcular o cofator... Dá não, né? Nós podemos calcular o cofator de todos esses elementos, ok? Muito bem. E, é claro, para você identificar o cofator aqui de cada um desses elementos, tem que fazer aqui, nesse caso, 9 cálculos, correto? Beleza. Mas o nosso exercício aqui, né, o nosso exemplo, está pedindo para calcularmos apenas o cofator do elemento 3, 2. O elemento que ocupa a terceira linha e a segunda coluna. Pessoal, o elemento que ocupa a terceira linha e a segunda coluna é o 5, não é isso? Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, já que o exercício pede para calcularmos o cofator 3, 2, vamos usar a nossa regrinha. Primeiro, menos 1 elevado a 3 mais 2. Percebam, pessoal, que esse 3 está no lugar do I, esse 2 está no lugar do J, tá, pessoal? Vezes aqui, né, o nosso determinante, tá, pessoal? 3, 2, né? O menor complementar, na verdade, não é nem determinante. É o menor complementar, tá, pessoal? 3, 2. Bom, pessoal, nesse momento aqui, então, você já sabe, tá, pessoal, aqui que o cofator 3, 2 vai ser igual a menos 1 elevado a 5 vezes esse menor complementar 3, 2. Pessoal, percebam então que o cofator 3, 2 ele vai ser igual a menos 1 elevado a 5 é o menos 1, certo, pessoal? Ou seja, toda potência com expoente ímpar segue o sinal da base. Vezes aqui, tá, pessoal, o menor complementar ou complemento algébrico 3, 2. Percebam, tá, galera, agora que a nossa preocupação é saber quem é esse, né, menor complementar 3, 2 aqui. Então, a nossa preocupação é isso, ok? Bom, vamos escrever aqui então, pessoal, calculando o D32. Calculando, certo, pessoal? Calculando o D32, que é o menor complementar do elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Bom, pessoal, vamos ver aqui o que significa esse menor complementar de novo, tá? Pessoal, a ideia do menor complementar diz o seguinte, tá? É o determinante, certo, pessoal? Né? Da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. Pessoal, vejam o seguinte, certo? Olha só, galera, nós temos aqui o elemento 5, que é o elemento do qual nós estamos querendo calcular o cofator, não é isso? Pessoal, para a gente poder calcular esse menor complementar, nós vamos eliminar a linha em que esse elemento está e vamos eliminar também a coluna em que esse elemento está, correto? Percebam ali que sobrou então, pessoal, olha, se a gente for colocar aqui em forma de uma matriz, ficou assim, ó, pessoal, o 2, o menos 2 e o 4, correto? Então sobrou essa matriz. Pessoal, percebam agora que esse D32 é o determinante dessa matriz, tá, pessoal? 2 menos o 2 e o 4, correto? Então, pessoal, o D32 ele é igual a quem, pessoal? 2 vezes o 4 vai dar 8, tá, pessoal? Menos
Galera, 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4, não é isso? Com este menos da regrinha, o menos 4, né, pessoal, vai ficar o que mesmo? Vai ficar mais 4, certinho? Lembrando então, tá, pessoal, que a gente sempre tem essa ideia, tá, de que quando você multiplica os elementos da diagonal secundária, a gente inverte o sinal. 2 vezes o menos 2 vai ficar menos 4. Com o menos da regrinha, fica mais 4, certinho, pessoal? Então nós temos aqui 4. E aí nós temos então que o D32, tá, pessoal, ele é igual a 12, certinho? Então, pessoal, o cofator 32 é igual a menos 1 vezes, tá, pessoal, o 12. E aí nós temos então que o cofator 32 vai ser igual a menos 12. Tá aí o cofator, tá, pessoal, do elemento C32. Bom, pessoal, o exercício não solicitou, nesse exemplo não solicitou isso pra gente, mas vamos calcular aqui, por exemplo, o cofator 33, por exemplo. Vamos calcular esse cofator? Pessoal, o que significa calcular o cofator C33? Bom, pessoal, calcular o cofator C33 significa que nós vamos ter aqui, ó, menos 1 elevado a 3 mais 3, certo, pessoal? Vezes o menor complementar, tá, pessoal? 33, certinho? Bom, galera, então vejamos aqui que eu tenho, nesse caso aqui, né, o C33, ele vai ser igual a menos 1 elevado a quem, pessoal? A 6, vezes esse menor complementar 33. Toda a potência, tá, pessoal, de expoente par, né, dá um resultado positivo, não é isso? Então aqui, menos 1 elevado a 6 vai dar 1 positivo vezes o nosso D33, certinho? Pessoal, percebam que neste caso, o complementar C33, né, uma vez o D33, vai ser o próprio D33, tá vendo? Então percebam, pessoal, que quando, tá, esse expoente aqui for um resultado par, o cofator, né, C33 no caso, né, somando-se ali o I mais o J e der um resultado par, o cofator ele é igual ao próprio complementar algébrico ou menor complementar, né, ok? Bom, pessoal, então percebam que o que nós temos que fazer agora é determinar, tá, pessoal, quem é esse carinha aqui, quem é o D33. Bom, primeiro, vamos voltar lá na nossa matriz e vamos falar assim, ó, o elemento que ocupa a terceira linha e a terceira coluna não é esse 2? Muito bem. Então, para calcular, tá, pessoal, esse D33, certinho? Então, para calculando, certo? O D33. Pessoal, para calcular esse cara, o que a gente vai fazer então? A gente vai eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Eliminando a terceira linha e a terceira coluna. Pessoal, quando eu elimino a terceira linha e a terceira coluna, sobra essa matriz aqui, ó. O 2, o 3, o 2 e o 1, certo? E é a partir daqui que eu vou calcular, então, o meu D33. Pessoal, o meu D33, na verdade, então, é calcular o determinante de 2, 3, 2 e 1, certinho? Bom, pessoal, então, neste caso aqui, olha, veja que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que o D33 vai ser igual a 2 vezes 1, isso é 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Lembrando que como se trata de uma diagonal secundária, inverte o sinal, vai ficar menos 6. E aí, pessoal, eu tenho que o meu D33, então, vai ser igual a menos o 4. Então, para finalizar o nosso exercício, né, pessoal, a nossa ideia aqui, o cofator 33, ele vai ser igual ao próprio menos 4, né? Porque a gente já tinha feito aqui todos os cálculos, né, galera? Uma vez o D33, deu o próprio D33. Então, percebam que o cofator, tá, pessoal? Do elemento que ocupa a terceira linha e a terceira coluna é o próprio menos 4. Beleza, pessoal?